Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal UThermal. Neste vídeo, vamos abordar um problema de compressão isentrópica utilizando a famosa e amplamente utilizada equação de estado de Soave-Redlich-Kwong. Para isso, vamos utilizar também o programa XSOS. O problema é o seguinte: uma corrente contínua de nitrogênio a 2 kg por segundo, a 240 Kelvin e 0,1 MPa, entra em um compressor adiabático irreversível que opera em um estado estacionário, saindo a 0,4 MPa. Desconsiderando variações nas energias cinética e potencial, utilize a equação de estado de Soave-Redlich-Kwong para determinar a temperatura da corrente de saída e a potência do compressor. Este é o diagrama do problema. O compressor apresenta apenas uma corrente de entrada e uma corrente de saída. Se você ainda não está familiarizado com esse tipo de problema, recomendamos que assista ao vídeo Compressão Isentrópica, antes de continuar. Lá são apresentados os balanços de massa, energia e entropia generalizados, bem como as simplificações para os problemas com apenas uma corrente de entrada e uma de saída. Um dos resultados obtidos da análise é que a taxa molar de entrada e saída do compressor são iguais. A partir do balanço de energia, observamos que o trabalho de eixo do compressor depende da variação da entalpia molar da corrente de entrada e de saída, bem como da vazão molar que passa pelo compressor. A partir do balanço de entropia, concluímos que o processo é isentrópico. Vamos agora empregar o programa XSOS desenvolvido para Excel. No programa XSOS, iremos calcular a entropia a partir da equação de Soave-Redlich-Kwong, como a soma de duas contribuições, a contribuição de gás ideal e a contribuição residual, a qual representa a variação da contribuição do fluido real e a entropia do gás ideal nas mesmas condições de temperatura, pressão e composição. A entropia molar do gás ideal é calculada usando-se a equação 5. E as entropias molares para a temperatura de referência e pressão de referência, P0 e T0, são consideradas iguais a zero. A forma exata da integral de Cp dividido por T depende da relação funcional entre Cp e temperatura. Aqui empregamos um polinômio de terceiro grau em temperatura, resultando na equação 7. O cálculo para a entalpia segue procedimento semelhante, considerando a soma das contribuições do gás ideal e residual. A contribuição do gás ideal depende da integral do Cp dt, e mais uma vez, usando um polinômio de terceiro grau em temperatura, integrando, obtemos a equação de número 11. Esta planilha em Excel apresenta várias células da cor laranja, que correspondem a valores especificados. Isso inclui as propriedades críticas, a temperatura crítica e a pressão crítica, o fator acêntrico e o parâmetro KIJ, que representa o parâmetro de interação binária, que é necessário apenas para misturas. Contudo, precisamos colocá-lo aqui na planilha para a compatibilidade com as funções do XSOS. Além disso, temos os coeficientes para a correlação do Cp de gás ideal dependentes da temperatura, a pressão constante, a constante universal dos gases e a temperatura e pressão de referência para o cálculo da entalpia e da entropia. Com relação às correntes de entrada e saída do processo, a fração molar da corrente de entrada é igual a 1, uma vez que o nitrogênio é puro, e a pressão e temperatura. Para a corrente de saída, temos a fração molar e a pressão. A temperatura de saída, que neste momento apresenta um valor de 300 Kelvin na cor vermelha, corresponde apenas a uma estimativa inicial. Primeiramente, temos que considerar a condição do processo isentrópico, e para isso, precisamos calcular as entropias das correntes, as quais dependem internamente das contribuições do gás ideal e residual. No caso da contribuição ideal, observe que a fórmula inserida corresponde à equação apresentada nos slides, integral de Cp dividido por T e a contribuição da pressão. Aqui, o cálculo é executado para a corrente de entrada e para a estimativa de 300 Kelvin para a corrente de saída. Agora precisamos calcular as propriedades residuais. Para isso,
usamos a função do programa XSOS, denominada de srkres-v. Esta função nos dá 4 valores de propriedades residuais molares, divididos por RT ou por R, as quais correspondem a energia de Gibbs, entalpia, entropia e capacidade calorífica à pressão constante. Ao digitarmos a função, percebemos que precisamos inserir vários argumentos nela. Primeiro, a constante dos gases, a qual será chamada sempre da mesma célula, e para travá-la, basta pressionar a função F4 do seu teclado. Na sequência, incluímos a temperatura, a pressão, a fração molar e, por fim, os parâmetros do modelo. E estes parâmetros sempre virão das mesmas células. Para isso, não se esqueça de fixá-las usando o F4. Ao fechar os parênteses, é importante ressaltar que as funções do XSOS, que retornam diversos valores, são ativadas pressionando as teclas Ctrl, Shift e Enter ao mesmo tempo. Farei isso agora. Para calcular as propriedades da corrente de saída, apenas arrasto o conjunto de células para baixo. E aí está. Estas propriedades são adimensionais. E agora, precisamos das propriedades residuais no sistema internacional. E para fazer isso, utilizo a propriedade adimensional, SR, dividido por R, e multiplico pelo valor da constante universal dos gases, lembrando-se sempre de fixar esta célula para os cálculos. Aqui está o valor da entropia molar residual da corrente de entrada. Arrasto para baixo e determino o valor da corrente de saída. Neste momento, temos os valores da entropia molar para o gás ideal e da entropia molar residual das correntes de entrada e saída do processo. Somando-se as contribuições ideais e residuais, temos o valor molar. Aqui para a corrente de entrada e aqui para a corrente de saída. Espera-se que o processo seja isentrópico e, portanto, a diferença da entropia molar da corrente de saída e da corrente de entrada deveria ser igual a zero. Porém, não é. Não é porque a temperatura da corrente de saída que estamos usando corresponde a uma estimativa inicial de 300 Kelvin. Precisamos obter o valor correto agora, e para fazer isso, venho até Dados, Solver, e meu objetivo é que a célula da variação de entropia seja zero, variando a temperatura da corrente de saída, que é esta célula aqui com o valor de 300 Kelvin. Clico em Resolver e o programa encontrou a temperatura de 356,3 Kelvin. Esta é a primeira resposta do nosso problema. A próxima pergunta tem a ver com a determinação da potência do compressor. Para isso, precisamos determinar a entalpia molar antes e depois do compressor. Esses valores correspondem à soma das contribuições de gás ideal e residual. Primeiramente, precisamos considerar a entalpia residual adimensional e convertê-la para unidades do sistema internacional, multiplicando pela constante universal dos gases, a qual precisa ser fixada com o F4, e multiplicar pela temperatura da corrente. Arrasto para baixo para verificar a propriedade da corrente da saída. Para calcular a entalpia molar de cada corrente, somamos as contribuições ideal e residual da corrente de entrada e da corrente de saída. Agora, precisamos converter a vazão mássica em vazão molar. Sabemos que a vazão mássica corresponde a 2 kg por segundo. Sabemos também que a massa molar do nitrogênio é de 0,028 kg por mol. Dividindo a vazão mássica pela massa molar do nitrogênio, temos que a vazão molar é de 71,43 mols por segundo. A potência é calculada multiplicando-se o fluxo molar pela diferença entre os valores da entalpia molar da corrente de saída e de entrada. Este resultado é dado em watt.
Para obtermos o resultado em kW, basta dividirmos o resultado anterior por 1000. E a potência calculada do compressor é de 242,3 kW. Assim, concluímos a resolução do nosso problema. Muito obrigado por assistir a esse vídeo do canal. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, por favor, deixe sua mensagem nos comentários aqui embaixo. Se o vídeo foi útil para compreender mais sobre o problema de compressão isentrópica, não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu like. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique agora mesmo no botão inscrever-se para receber nossas atualizações. Eu sou o professor André Zuber e até a próxima.